Boa tarde, meu nome é Catsilene Pereira Santiago. Já faz algum tempo que eu não tenho gravado meus vídeos. E, incrível que pareça, eu sempre procuro gravar vídeos de cunho cristão. Eu sou cristã e gosto muito sempre de trazer uma mensagem onde possa assim fortalecer uma área da vida de quem for assistir. Nós somos alma, espírito, mente, corpo. Então, nós devemos alimentar o nosso corpo físico e carnal com alimentos, com uma boa alimentação, com exercícios físicos. Devemos cuidar da nossa mente, lendo bons livros, ouvindo músicas muitíssimo de ótima qualidade, com conteúdo. Devemos alimentar cada área da nossa vida de uma maneira correta. E a parte espiritual é uma outra área. Então, desenvolver a espiritualidade é essencial para aqueles que são do meio espiritual. Aí eles têm que se desenvolverem, estudarem, lerem, eles têm que procurarem líderes espirituais que consigam desenvolver nos seus liderados a sua espiritualidade. Mas eu não estou aqui para falar exatamente de algo lógico-racional, de algo que tenha uma explicação de cunho racional. Eu, como já disse em alguns vídeos, sou estudante de matemática. O ano que vem tenho meu último semestre e todos sabem que matemática é uma ciência extremamente exata e onde há uma explicação lógico-racional para tudo. É um dos meus amores da minha vida, é a própria ciência matemática. Assim como química e física também, porque eu amo essa questão da exatidão. Me transmite segurança. Eu me sinto com os pés no chão quando algo que eu estou em dúvida, eu obtenho uma resposta racional. Uma resposta que me transmita a segurança e a proteção que eu necessito. É por isso que eu amo os homens. Os homens são um símbolo natural da criação de Deus, lógico, racional. Eu tenho certeza, e não sem medo de errar, que Adão, quando Deus criou Adão, Adão era esquerdista. Adão não podia, no caso, ser um homem extremamente frágil. Mesmo que ainda poderia levantarem-se os opositores contra o que eu digo, estariam utilizando até a própria Bíblia, dizendo que quando Adão sentiu-se só, isso foi um sentimento de, uma expressão de sentimentalismo, de fragilidade. E aí dentro disso eu poderia até dizer que realmente eles têm razão, porque o lado direito sempre é mais sensível, é mais emotivo, tende a mais a buscar coisas envolvendo o sentimento, algo que tenha um raciocínio lógico, mas de cunho sentimental. E aí eu estaria utilizando a racionalidade e a exatidão da própria ciência exata para definir que Adão era um esquerdista, neste sentido. Não no sentido de atitudes esquerdistas, como geralmente as pessoas utilizam para definir pessoas que dizem que são autoritárias, que são com o brinco de punhos muito fechados, pessoas sisudas, pessoas extremamente, muitas vezes até com dificuldade de socialização. Nem todos os esquerdistas são assim. Mas, pelo fato que Adão realmente demonstrou uma certa sensibilidade, eu concordaria com os opositores. Mas o que realmente hoje eu quero falar neste vídeo? Eu tenho assistido muitos filmes, eu tenho aproveitado também essas minhas férias e tenho assistido filmes do meu gênero. Eu amo filmes de romance, comédia romântica, eu amo filmes onde transmitam uma mensagem que tenha um valor adicional para os meus princípios e os meus valores. Então tem que agregar algo na minha vida, senão eu não me sento para assistir. E eu acabei recém terminei de assistir um filme chamado Ensina-me a Amar. É estilo uma comédia romântica, algo sensacional. E eu comecei a analisar e fiquei inquieta. E digo, eu vou gravar um vídeo. Mas eu não quero gravar um vídeo lógico, racional, onde a metodologia dele, do início ao fim, vai seguir regras, princípios, padrões, tudo determinado exatamente como tem que ser, seguindo como se fosse um protocolo. Não, eu decidi gravar um vídeo
sendo eu mesma. Quando eu uso a expressão eu mesma, eu me remeto lá à minha adolescência, porque tem um lado meu, incrível que pareça, mesmo fazendo matemática, que ama música, que ama poesia, que ama literatura, que ama escrever. Eu gosto muito de escrever, gosto de escrever peças teatrais, eu gosto de escrever, acima de tudo, poesias e textos literários. E eu tive um período da minha adolescência e da minha juventude que eu me dedicava muito a escrever. Bastava eu ter uma inspiração, aquilo já me fazia escrever. E a minha inspiração sempre foi coisas simples, que todo poeta, toda poetisa ama escrever. Tudo aquilo que um poeta, uma poetisa vai transmitir para um papel, ele sempre expressa o quê? Aquilo que a sua alma enxerga, aquilo que a sua alma sente, aquilo que o seu olhar, o olhar da sua alma consegue analisar. E são coisas simples, que geralmente as pessoas não ligam, mas um verdadeiro poeta, uma verdadeira poetisa, consegue tirar até de um dia nublado um verso de amor, ou expressar a melancolia da sua alma, e consegue expressar a sua euforia natural da sua idade, ou simplesmente porque o céu está nublado. É algo tremendo. Então é um estilo meu, vou usar uma expressão, uma personalidade minha, que nunca eu deixarei morrer. Porque eu aprendi, como poetisa que sou, que todo sonhador, toda sonhadora consegue manter-se vivo. Porque quem para de sonhar morre. E eu tenho isso comigo tão vivo em mim. Porque até como meu lado lógico, racional, tudo tem que ser exato. Aí eu penso assim, eu quero comprar uma casa, ou reformar a minha, que necessita de reforma. Eu, de uma maneira lógica, racional, vou passar tudo para o papel, vou fazer um planejamento, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou me estruturar, eu vou ver quanto tempo eu tenho que levar juntando dinheiro para não entrar em crediários, para não ter problemas de endividamento. De uma maneira racional. Mas, a partir do momento que eu fiz um planejamento, que eu idealizei um objetivo, uma meta para ser alcançado, isso não deixa de ser um sonho. O problema não está em sonhar. O problema está em sonhar com algo que é impossível. Que aí entra a logicidade, a racionalidade, que eu amo das ciências exatas. Então, eu devo ter sonhos que sejam viáveis, que sejam realizáveis. Mas nada impede de criarmos asas e deixarmos a imaginação criar o seu próprio mundo e sonhar com o impossível. Que isto daí, a alma de um poeta, de uma poetisa, consegue fazer muito bem. E eu, enquanto estava analisando, eu disse, eu sou a própria contradição em si. Eu dizia que eu não queria, que eu não tinha nos meus planos um matrimônio, que eu não sonhava em casar, em ter filhos, mas que eu sempre sonhei em ser uma profissional independente, uma mulher independente, construir a minha independência, ter a minha casa, meu veículo, ter o meu status social, e depois eu construiria um lar, uma família. E então eu ainda era a própria contradição, porque eu dizia que não, mas ao mesmo tempo tinha meus planos que sim. E aí eu dizia que eu não queria um compromisso com família, porque eu sempre quis uma independência financeira, independência feminina. E eu penso isso? Penso, mas ao mesmo tempo eu me contradigo. E depois de um certo tempo, o meu sonho de ser mãe, que vem aliado à minha vontade de correr atrás dos meus sonhos de independência profissional e independência feminina. Tudo isso são contradições. E qual dessas duas, Scott e Silene, estão certas? As duas. As duas podem estar convivendo juntas, idealizando seus sonhos, correndo atrás das suas metas e encontrando um equilíbrio. Que aí entra o quê? A Cátia Silene espiritualista, porque ela consegue enxergar que em tudo pode haver um equilíbrio, mas vai exigir o quê? A vontade de buscar uma força superior. E aí quando eu começo a pensar nisso, eu mesma digo, isso é joia, porque eu não tenho coragem, mas o meu Deus é a coragem que eu preciso. Eu não sou forte, mas eu sou independente, e a mulher que quer ser independente, ela tem que ser forte. Aí eu digo, eu mesmo digo, mas como eu vou ser independente?
e correr atrás dos sonhos profissionais e de carreira. Se este mercado todo de carreira é um mundo masculino, porque eu sou sensível, aí um outro meu lado, como eu brinco, vem a minha espiritualista Katsilene e diz: o seu Deus é o Deus do impossível. É o seu Deus que ensinou e ensina que Ele é o castelo forte. Ele é a nossa força e a força do fraco. Então, ele sempre tem uma contradição, e essa contradição complementa a oposição dentro de mim. Eu amo ciência exata, mas eu sou uma poetisa natural. Eu tenho alma de poetisa. Eu amo música, eu amo compor música. Eu amo a expressão da música na minha vida. Tem que ser tão igual à expressão de uma poesia. Ela tem que retratar e refletir os meus sentimentos. Ela tem que retratar a beleza daquilo que há em mim ou daquilo que eu observo. São contradições que nós mesmos convivemos constantemente com as nossas contradições. E se nós não conseguirmos compreender as contradições que existem em nós, nós nunca conseguiremos compreender as contradições que existem em nossa volta. Cada pessoa é um mundo, cada mundo tem um sistema, cada sistema é regido por uma doutrina e por uma força universal, espiritual ou humana. Leis humanas ou leis espirituais, não importa, cada mundo segue o seu curso e tem as suas normas, as suas regras de conduta. E quando nós não conseguimos compreender as nossas próprias contradições, as nossas próprias oposições, que isto faz parte de um autoconhecimento e de um reconhecimento de autoidentidade, nós não conseguimos compreender os mundos à nossa volta. Eu simplesmente disse, vou gravar um vídeo, quero gravar um vídeo sendo eu mesma. E sendo eu mesma, vai demonstrar oposições? Vai. Se eu for eu mesma, eu vou ter que brincar com uma expressão que existem múltiplas Katsilene. Porque como da ciência exata, do lado esquerdo, eu vou para a literatura, para a poesia, do lado direito. E do lado direito, eu também já vou expressar a questão física. E a física, no lado esquerdo, como disciplina, como parte de uma ciência exata, mas a física como a materialização do som da música ou através da expressão de um poema sendo expressado com a minha voz e com o meu corpo. Isso é uma manifestação física também. Eu conseguir transmitir os meus sentimentos através de uma dança, através de um canto, através de um instrumento. Isso são expressões físicas também. E estas manifestações, elas se opõem ao esquerdo. Manifestações do lado direito opõem-se ao esquerdo. E aí entra o equilíbrio da espiritualidade. A espiritualidade que simplesmente me remete ao que eu chamo de uma elevação superior. A eu conseguir me desligar de tudo, de todos à minha volta e me conectar a um Deus, a um ser espiritual, a uma força universal, que não pode ser visto, mas pode ser sentido. Como explicar isso para um lado esquerdo, com a razão e a lógica? Como expressar isso e descrever? Eu posso descrever o que eu sinto, mas eu não posso descrever essa força universal, superior, essa engrenagem que eu chamo de Deus. Mas eu posso senti-lo. E aí entra a física, a manifestação no meu corpo daquele ser espiritual que tem o poder e a magia de me transportar para um mundo completamente mágico e diferente. Esta sou eu. Este vídeo poderá não ter sentido para você. Para mim tem, porque ele expressa as oposições, as contradições e as complementaridades dentro de mim. E se eu não conseguir ser quem eu sou e me amar a cada dia e me apaixonar por mim a cada dia como eu sou, ninguém conseguirá fazer isso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Shalom.